Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa do Sagrado Coração de Jesus. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, comemoramos hoje a festa do Sagrado Coração de Jesus. Para conhecer melhor a origem desta festa, vejamos o vídeo a seguir. Santa Margarida Maria de Alacoque nasceu na região da Borgonha, na França, em 22 de julho de 1647. Seu pai, Claude Alacoque, um respeitável notário, e sua mãe, Philiberte Lamant, eram católicos fervorosos, mas não o suficiente para permitir que sua filha se tornasse freira. No entanto, aos 5 anos de idade, Margarida já se consagrava ao Senhor, fazendo voto de castidade, mesmo confessando depois não entender plenamente o que dizia nessa ocasião. Desde a infância, Margarida demonstrava intenso amor pelo Santíssimo Sacramento e preferia o silêncio e a oração a brincadeiras infantis. Quando ela tinha 4 anos, seus pais a enviaram para morar no castelo de sua madrinha, Madame de Courchevel, dama nobre da região. Esse tipo de coisa era comum à época. Ali, num ambiente sereno e austero, Margarida começou a sua formação. Porém, quando tinha apenas 7 anos, a sua madrinha faleceu. A afilhada então tornou à casa paterna. Mas em 1655, no mesmo ano da morte de sua madrinha, falece também o seu pai. A mãe, com o objetivo de melhorar a situação financeira que o marido deixara complicada e não tendo tempo suficiente para providenciar a educação da filha, enviou-a como pensionista para um convento de clarissas. Após sua primeira comunhão, aos 9 anos de idade, ela passou a receber mais graças na oração e o seu gosto pelo recolhimento aumentou consideravelmente. Já nessa época, praticava também mortificações corporais. Não obstante, pouco tempo depois, Margarida foi acometida por uma doença que a deixou paralisada. Ela então voltou a morar com sua mãe e passou 4 longos anos de cama. Ao final desse período, fez um voto à Virgem Maria, prometendo que ela se consagraria à vida religiosa se fosse curada da paralisia. De modo impressionante, logo após essa oração, ela recuperou totalmente a saúde. Mas os seus sofrimentos não cessaram. A morte de seu pai e a injustiça de um cunhado de sua mãe, que cuidava do patrimônio então da família, mergulharam ela e a mãe na pobreza e na humilhação.
Deus permitia esses sofrimentos para a preparar para a vida de renúncia e expiação, que depois abraçaria com entusiasmo. Santa Margarida Maria devia pregar a devoção da reparação e do desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Nesse período, ela encontrava consolação no Santíssimo Sacramento e também nas experiências místicas com que Jesus a agraciava. Nosso Senhor costumava aparecer a ela como o crucificado, ou o et homo, e isso não a surpreendia, pois ela, em sua inocência, pensava que as outras pessoas também tinham experiências místicas semelhantes. Quando Margarida tinha 17 anos, a propriedade da família foi recuperada e sua mãe implorou que ela se estabelecesse no mundo, procurasse um marido. Sua ternura filial fez com que ela acreditasse que o voto feito na infância não era vinculante, ou seja, não era obrigatório, e que poderia servir a Deus em casa, por meio da penitência e da caridade aos pobres. Então, mesmo com dores e ferimentos, por causa das austeridades que se impunha, ela começou a participar dos prazeres do mundo. Certa noite, ao retornar de um baile, ela teve uma visão de Cristo flagelado, repreendendo-a por sua infidelidade, após ele lhe ter dado tantas provas de seu amor. Durante toda a sua vida, Margarida lamentou duas falhas cometidas nessa época: o uso de alguns enfeites supérfluos e uma máscara no carnaval para agradar a seus irmãos. Isso demonstra o tamanho de sua pureza e delicadeza de alma. Em 25 de maio de 1671, ela ingressou em um convento da Ordem da Visitação, ordem fundada por São Francisco de Sales. Ali, foi submetida a muitas dificuldades para provar sua vocação, e em novembro de 1672, pronunciou seus votos finais. Margarida tinha uma constituição física delicada, mas era dotada de inteligência e bom senso. Ainda assim, no claustro, ela escolheu para si mesma o que era mais repugnante à sua natureza, tornando a sua vida repleta de sofrimentos duríssimos, que muitas vezes eram aliviados ou instantaneamente curados por Nosso Senhor, que agia como seu diretor. Jesus aparecia e conversava frequentemente com Margarida, confiando-lhe a missão de estabelecer a devoção ao seu Sagrado Coração. Esses acontecimentos extraordinários atraíram sobre ela críticas de outras freiras da comunidade, que a tratavam como uma visionária, uma pessoa fora da realidade. Nem mesmo sua superiora lhe deu crédito e ordenou que ela vivesse uma vida comum. Entretanto, sua obediência, humildade e sua caridade invariável para com aqueles que a perseguiam finalmente prevaleceram, e sua missão, cumprida em meio a profundos sofrimentos, foi reconhecida até mesmo por aqueles que lhe haviam mostrado a mais amarga oposição. Margarida Maria foi inspirada por Cristo a fazer então uma hora santa e a orar prostrada com o rosto no chão das 11 à meia-noite, na véspera da primeira sexta-feira de cada mês, para compartilhar a tristeza mortal que ele suportou quando abandonado pelos seus apóstolos em sua agonia no Horto das Oliveiras. Além disso, Nosso Senhor indicou que ela deveria receber a Sagrada Comunhão na primeira sexta-feira de cada mês. Na primeira grande revelação de Jesus para Santa Margarida, ele lhe fez conhecer seu ardente desejo de ser amado pelos homens e seu plano de manifestar seu coração com todos os seus tesouros de amor e misericórdia, de santificação e salvação. Jesus também pediu que fosse instituída uma festa especial para honrar o seu Sagrado Coração, e que essa solenidade deveria ser realizada na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor disse ainda que a finalidade dessa festa seria de reparação
e desagravo ao coração dele por causa das indignidades que ele recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. É por isso que a Igreja estabeleceu a festa do Sagrado Coração na sexta-feira da semana seguinte à festa de Corpus Christi. Jesus chamava Santa Margarida Maria de a discípula amada do Sagrado Coração e a herdeira de todos os seus tesouros. O amor do Sagrado Coração era o fogo que a consumia, e a devoção ao Sagrado Coração é o bordão de todos os seus escritos, feitos em obediência ao diretor espiritual dela, o padre e santo Claude de la Colombière. Ao final da vida, em sua última doença, Margarida recusou qualquer alívio, repetindo frequentemente: "O que tenho no céu e o que desejo na terra, senão somente a ti, ó meu Deus." E morreu pronunciando o santo nome de Jesus em 17 de outubro de 1690. Quando seu túmulo foi aberto canonicamente em julho de 1830, ou seja, 140 anos após a sua morte, ocorreram 2 milagres, 2 curas instantâneas. Em 18 de setembro de 1864, Pio IX a declarou bem-aventurada e em 1920 foi canonizada pelo Papa Bento XV. Seu corpo repousa em uma capela na cidade de Paray-le-Monial, uma cidade francesa, e muitos favores surpreendentes têm sido obtidos por peregrinos atraídos para lá de todas as partes do mundo. Que lição nós podemos tirar desta festa? Se nos colocamos no lugar de Jesus e ao ver a situação deste mundo que está tão afastado de Deus, podemos imaginar o quanto ele sofre diariamente ao ver os seus filhos ofendendo ao trilhar o caminho do mal, desprezando os seus mandamentos, que são mandamentos de amor. Procuremos hoje consolar Jesus das suas dores e fazer o propósito de lutarmos com todas as forças contra o pecado. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.